Olá, meus irmãos, nós estamos aqui outra vez reunidos virtualmente para adorarmos ao Senhor, para celebrarmos ao Senhor nesse domingo pela manhã e também para aprendermos dele e da sua palavra. Eu quero nesse momento fazer uma oração com os irmãos e peço que você, onde você estiver, enquanto eu oro, se una a mim em oração e lembremos da nossa cidade, lembremos das famílias da nossa igreja enlutadas, lembremos dos amigos enlutados, lembremos das pessoas que não conhecem a Cristo e oremos para que Deus seja glorificado nisso tudo, nas nossas vidas e através das nossas vidas. Deus, muito obrigado, Senhor, por tudo. Tu és eternamente bom. Tu és a perfeição da santidade, do amor, da bondade, da verdade. Senhor, Tu és o Criador e sustentador de todas as coisas. Nós estamos aqui, Senhor, para nos humilhar, porque somos pecadores, Senhor. Temos pecado, Senhor, contra Ti. Não precisa uma sondagem demorada, exaustiva, para identificarmos os nossos pecados e erros e negligências, Senhor. E eu estou aqui junto com aqueles que me ouvem nesse momento, e que junto comigo estão orando, pedindo perdão a Ti pelos nossos pecados, Senhor. Limpa, Senhor, purifica os nossos corações, Pai. Fala aos nossos corações nessa manhã. Ser glorificado através dos louvores. Mas fala, Pai, aos nossos corações. Corrige, confronta, transforma as nossas vidas. Deus, eu oro e suplico por misericórdia sobre Manaus. Deus, seja glorificado em meio a todo esse caos, seja glorificado em meio a essa pandemia, que o Teu nome seja exaltado. Salva quem precisa ser salvo, Senhor. Reconcilia aqueles que estão afastados, transforma aqueles que estão enfraquecidos em seus pecados, dificuldades e lutas. Abençoa as famílias da nossa igreja enlutadas. Abençoa as famílias da nossa igreja que estão infectados. Aqueles que estão infectados. Restaura a saúde desses nossos irmãos, Senhor. Obra, Senhor. Faz uma obra, Senhor, nas nossas vidas, nas nossas famílias. Salva-nos, Senhor, de nós mesmos. Salva-nos do mundo. E nos faz crescer em meio a esse caos, em meio a essa pandemia, Senhor. Pai, abençoa os governantes, guia eles, Senhor, traz algum tipo de bom senso, de afeição, de solidariedade pelos pobres, oprimidos, pela população. É muito triste tudo que temos ouvido, Senhor. É muito triste tudo que todos os efeitos do pecado, da corrupção no meio do povo. Tu és o justo juiz, Senhor, mas eu oro pedindo que os abençoe, que os dirija, que traga luz, bom senso a eles. Que a solidariedade da raça possa trazer algum tipo de luz, algum tipo de consciência para eles. Eu oro também, Senhor,
pelos médicos, pelos enfermeiros, pelos faxineiros, pelos administradores dos hospitais. Fortalece esses homens, essas mulheres que estão na linha de frente. Ajuda, Senhor, os leitos a diminuírem, para que haja vagas para aqueles que estão precisando, Senhor. Restaura, Pai, restaura. Faz com que a Tua igreja cresça, faz com que esse povo veja a Tua mão poderosa agindo, Senhor. Abençoa tudo que vamos fazer nessa manhã, no nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós vamos cantar 2 canções. E aí, de onde você estiver, louve a Deus, adore a Deus, exalte e glorie-se no nome de Deus. Que Deus nos abençoe através dessas canções. Maravilha! Nós vamos dar continuidade à nossa escola bíblica dominical, em classe única virtual. Nosso irmão Israel, que muito nos abençoou no domingo passado, através do sermão no Salmo 91, através da aula de teologia bíblica, vai dar continuidade aos estudos dentro dessa temática aí da teologia bíblica. Que Deus use o Israel, que Deus
Abençoe a vida dele e que ele possa ser instrumento de Deus para a nossa edificação. Bom dia, meus irmãos. É com grande prazer que nós podemos dar continuidade aos nossos estudos, que começou há 4 domingos atrás com o pastor João, teve continuidade com o pastor Bruno, e o tema foi trabalhado sobre teologia bíblica. E no domingo passado comigo, não é? Onde nós podemos ver uma revisão do que o pastor Bruno tinha dito e também podemos praticar ali em 2 Coríntios capítulo 1, do versículo 3 até o versículo 11, não é? Onde a gente conseguiu ver, dentro daquilo que nós propomos, daqueles tópicos para a gente poder interpretar, e assim como estudo indutivo, entender o que a Escritura está dizendo, poder tirar o que o apóstolo quis manifestar para aquelas pessoas que ele escreveu lá de Coríntios e também para a aplicação nossa aqui que vivemos no presente momento. Tudo bem? Então, para quem está caindo de paraquedas aí na EBD, a gente tem trabalhado esse tema sobre teologia bíblica, como que a gente pode construir. E só recapitulando aqui, a gente disse da seguinte forma, melhor dizendo. A teologia bíblica tem a ver com interpretação bíblica, não é? E a gente lê até um autor, Luiz Saião, que a teologia bíblica é uma indução a você ter o conhecimento bíblico correto, ok? Então, dentro dessa forma de interpretação, a gente pode ver no texto que nós estamos estudando ou no livro que nós estamos estudando da Escritura, nós podemos perceber onde está encaixado o seu contexto histórico, onde está encaixado aquela passagem ou aquele livro no contexto da aliança, lembrando que na aula passada nós falamos sobre essa questão de que Deus foi fazendo aliança com os homens, ok? Um exemplo é que nós hoje estamos na nova aliança em Cristo Jesus, desfrutando delas. E tudo que é para trás de Cristo, nós colocamos ali algumas alianças, né? Lembrando de Adão, de Noé, de Davi, e entre outras que tem lá. E a gente viu também que nós precisamos localizar no cânon da Escritura, não é? Aquele texto. E nessa passagem nós precisamos fazer perguntas sobre Deus, como é que Deus se revela, como é que Deus age nesse texto, não é? Então a gente pode perceber que tem enfoque tanto no caráter de Deus como no caráter de Cristo, né? E por que isso? Isso, tendo aquele pano de fundo que a gente viu lá, só recapitulando com os irmãos, o quê? Que existe uma grande história na Bíblia. E essa história é a história de Deus, não é? Então, o grande herói é o Senhor Jesus. Tanto que a gente, no primeiro versículo lá, que a gente viu hoje, que estava ali na introdução, não é? No tema da aula, é Lucas, né? Que fala que Jesus mostrou para os discípulos no caminho de Emaús que de todos os profetas e na lei falava sobre ele. Então a gente vê que existe a história de Deus na Escritura. Tudo bem? Então, a gente tendo esses parâmetros aqui para ler a Escritura, para interpretá-la, nós vamos ter proteção e vamos ser guiados de uma maneira saudável. Vamos pregar a Cristo e conhecê-lo também, né? E não pegar os textos fora do contexto ali, começar a dar pretexto para heresia. E também vamos pregar a Jesus, conhecê-lo e não tão somente pegarmos o texto bíblico para pregar moralismo, né? Vamos lá. Hoje nós vamos trabalhar o texto aí de Gênesis 26 e 27 e a gente vai entrar no tema de família, não é? De casamento um pouco e ver o que a Escritura, no início dela, falou sobre isso, não é? E que aplicações esse texto tem para nós hoje, não é? A gente vai fazer todo aquele processo que a gente fez na semana passada e o primeiro processo que a gente pode relembrar aqui é o contexto histórico, não é? Em que momento foi escrito esse livro, para quem foi escrito esse livro, né? E quem escreveu esse livro? Então, quem escreveu esse livro foi Moisés. E quem revelou para ele o que escrever, não é? Foi o próprio Deus, ok?
Então, vários estudiosos concordam entre si que a autoria dos primeiros 5 livros ali da Bíblia, né, foi de Moisés. Então, quem eram as pessoas que Moisés escreveu ali, né, para que ele escreveu? Então, esse livro foi escrito possivelmente quando o povo de Israel estava para entrar na cidade, na Terra Prometida, não é? Então, quem era o povo, né? Então, vamos pensar que o povo era um povo rebelde, o povo estava encharcado com a teologia egípcia, não é? Todos a adoração dos deuses, vários deuses que eles adoravam ali. Então, o povo estava vivendo nesse sentido. Tanto que o povo saiu do Egito, a gente parar para pensar um pouco, mesmo eles vendo todos os sinais de Deus contra o faraó, tendo feito todas aquelas pragas, os sinais, a abertura do Mar Vermelho, todas essas coisas, e também no deserto, o que o Senhor fez e como se manifestava, mesmo assim a gente percebe que é um povo de coração endurecido, não é? Então, ali, esse é o contexto ali histórico desse povo. Então, Moisés ali escreveu esses livros, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, para exatamente o povo seguir um novo estilo de vida, para entender o que o seu Deus queria, e assim deixou a lei, né, para que o povo pudesse fazer a vontade do Senhor. Então aqui a gente consegue ver que Deus está instituindo aqui algo diferente. A gente vai já ler o texto. Olha lá. Vamos ler o texto? Abra sua Bíblia aí em Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e 27. A gente poderia até acrescentar o 28, mas o 28 nós poderíamos trabalhar ele em outro momento. Tudo bem? Então vamos ficar aqui, focar no 26 e 27 e vamos fazer as devidas aplicações posteriormente. Disse assim, ó, versículo 26 do capítulo 1 de Gênesis. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre os répteis que se arrastam sobre a terra. Assim Deus criou o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Ok? Vamos lá então. Ó, falta um pouquinho aqui. Pensando no contexto da família, no presente momento, onde que a gente se encontra? A gente analisando aqui o nosso contexto histórico, né, tudo que nós temos vivido, as ideologias, a gente se encontra no momento pós-modernismo, né? O que isso significa? Basicamente, se a gente pudesse aqui dar uma resumida, existem várias coisas que a gente pode falar sobre o pós-modernismo, né? Mas, para a nossa aula de hoje, o que a gente poderia pensar desse tema e colocar aqui? Que, basicamente, o fato da nossa era atual ter excluído Deus, ou ter dito que Deus não existe, não é? Ou ter matado Deus, né? Que não pode acontecer, a gente tira todos os parâmetros, não é? Então, quando a gente pensa em casamento, em família, se você tira Deus da questão, família e casamento pode ser tudo, menos aquilo que Deus planejou para essas pessoas. Porque você tira os parâmetros, tira os limites, não é? E tira até a situação de moralidade. Então, você vê famílias de tudo que é tipo, e você faz o padrão que você quiser para o seu casamento ou para a sua família. Essa é a realidade, o fato a gente está vendo no presente momento, não é? Então aí a abertura para casamento homossexual, aí a abertura para casamento de 3 mulheres com um homem, aí a abertura para casamento onde o casal de repente pode ter relação com outra pessoa, e todas essas coisas que podem acontecer quando você tira Deus do coração do ser humano, ou melhor, quando o ser humano exclui Deus, não quer conhecê-lo, né?
e tira ele de sua vida. Ok? Então, diante disso, quando nós falamos, aqui nós vamos falar o que Deus pensa sobre isso. Então, para essas pessoas, acaba sendo um pouco monótono, ou ultrapassado, ou de repente não faz muito sentido, diante de toda essa bagagem que as pessoas estão recebendo hoje, que tenta, de qualquer maneira, excluir Deus sempre e qualquer forma de verdade absoluta, né, da vida das pessoas. Mas nós pensamos diferente, nós cremos que a Escritura é a palavra de Deus e nós cremos no casamento conforme Deus diz que tem que ser e conforme é. Se diz, né, que alguns agentes do FBI dos Estados Unidos, que são responsáveis por essa questão de você ver a falsificação das notas do dólar, eles se especializam em quê? Em ver como é que é a nota real, os detalhes da nota real, ou seja, a nota verdadeira do dólar. Eles não ficam pensando e estudando todas as falsificações. Ou seja, quando você consegue perceber como é que é a nota real, né, a nota verdadeira, fica fácil de você identificar a falsificação. Tudo bem? Então, exatamente o que nós vamos fazer aqui. Eu sei que nós não vamos conseguir falar tudo sobre casamento, tudo sobre o que Deus pensa sobre isso, porque é um assunto extenso, não é? Mas vamos nos ater ao que esse texto pode trazer para nós hoje. Então, vamos nos ater e renovar a nossa mente com aquilo que é verdadeiro. Então, quando a gente vê, de repente, alguma coisa que seja falsa em nossas vidas em relação a essa área, a gente vai conseguir identificar e nos livrar dessa situação. Ok? Olha lá, vamos trabalhar o texto aqui, né? Ó, o versículo 26 aí diz o seguinte, ó. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tudo bem? Então a primeira palavra que nós podemos aí grifar é esse façamos. Se a gente for ver aqui desde o versículo 1 até esse versículo 26, a gente viu que Deus foi fazendo as coisas, Deus foi fazendo as coisas, Deus foi fazendo as coisas. E aqui, primeiro, parece que essa palavra dá a ideia de que Deus parou e, como no ato planejado, falou, façamos. E aqui também existe uma outra situação. Somente algumas vezes que Deus se refere a ele no plural, não é? E geralmente, quando se refere no plural, está relacionado com o homem, ok? Então aqui é a primeira vez que aparece na Bíblia esse plural aí, nós, não é? Então aí está façamos. Desde o versículo 1 do capítulo 1 aqui de Gênesis, está falando que Deus foi fazendo as coisas. Mas quando chegou nesse momento, Deus se manifestou no plural. Saiu do singular e foi para o plural, não é? Então, tanto que o plural está destacado aí, ó. Façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança, ok? Então, esse plural aí mostra o quê? Que existe uma pluralidade na divindade. Então, a gente, pela Escritura, não é? Com o Novo Testamento, nós podemos ver que Deus é dividido em 3 pessoas, né? Mas essas 3 pessoas são um somente. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Então, o que acontece aí? Deus fez o homem à imagem dele. Então, a gente pode dizer que Deus fez o homem plural, ok? Então, Deus não fez o homem à imagem, não é, dos animais. Fez a imagem de Deus. A gente vai entender um pouquinho o que significa essa questão de imagem e semelhança logo a seguir. Então, o que acontece? Deus criou o homem num gesto deliberado e planejado, que a gente viu no façamos. A humanidade, ela é plural, ok? Tanto macho como fêmea.
Deus não fez Adão para ficar sozinho ou deixou Adão somente solitário ali. Fez a Eva também. E significa o quê? Que assim como Deus é plural e relacional, que existe esse relacionamento entre o Espírito, Pai e Filho ali, os três, não é? São únicos, mas ao mesmo tempo são um e um só Deus. Vamos lá. Então diz o seguinte, ó, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então, imagem e semelhança, não é? Quando a gente pensa em imagem aí, a gente pode lembrar do texto de João, capítulo 4, né? Versículo 24, né? Porque Deus é espírito, né? E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então a gente entende aí que essa imagem e semelhança não diz respeito à composição material, porque a gente viu depois ali, não somente o texto do Novo Testamento, mas outros textos, que Deus é espírito, ok? Então a gente pode dizer, não se diz respeito à composição material. A gente também pode dizer, quando pensa a imagem de Deus, significa o quê? É como se Deus tivesse feito o ser humano da espécie dele. Não que Deus tivesse criado o ser humano como um mini Deus, mas conforme Deus é, Deus fez o ser humano. Então essa semelhança significa o quê? Não é? Já que não se refere à composição material, a gente pode dizer que essa imagem significa personalidade, intelecto, espírito, emoção, vontade e raciocínio. Ou seja, o ser humano é o único, não é, ser aqui nesse mundo que consegue ter isso. Ou seja, tem personalidade, tem intelecto, pode criar, não é, pode pensar, raciocinar, tanto que até mesmo que a gente está vivendo agora, como essa situação de a gente está gravando aqui e vocês vendo através do celular, eu acredito que é fruto da imagem de Deus no ser humano, a criatividade, a inteligência. Ou seja, os animais não têm essa capacidade, mas nós que somos a imagem e temos ela ainda, conseguimos fazer coisas como essa. Ok? Então somos dotados de emoção, vontade e raciocínio, como Deus. Não é? Então, o ser humano é a melhor e mais exata representação de Deus aqui na Terra. Então a gente pensar, poxa, como é que é Deus, não é? O ser humano é ali a imagem, não é, mais exata de que como Deus é, que se aproxima de Deus, ok? Então esse ser humano também tem características interpessoais, ok? Então que são comuns a Deus também, como a comunhão, comunicação, amor, aliança, intimidade, somente em comunidade. Ou seja, o ser humano ele consegue desenvolver essas coisas tanto na intimidade do casal, como em comunidade. Esses atributos aqui dos seres humanos só podem ser desenvolvidos, né, através disso. Ok, mas o que isso tem a ver, né, com casamento? O que isso tem a ver com relacionamento de marido e mulher? Para a gente entender um pouco o que isso significa no contexto do casamento, eu gostaria de compartilhar com os irmãos aí um pensamento de um escritor aqui brasileiro, comentarista bíblico, né? Carlos Oswaldo Pinto, disse o seguinte, né? O significado da expressão imagem de Deus certamente inclui a capacidade de relacionamento entre as três pessoas da Trindade. O reflexo de Deus no homem precisava demonstrar essa categoria fundamental da natureza divina. Daí a necessidade de um relacionamento pessoal e íntimo, como seria mais tarde definido como osso dos meus ossos e carne da minha carne. O que ele está querendo dizer com isso, né? Vamos pensar aqui, ó. Quando Deus diz, né, façamos, né? Então a gente pode ver a trindade ali, Pai, Filho e Espírito Santo, ok? Os três são distintos, mas os três formam um, ok?
Então, a gente pode ver que o relacionamento de homem e mulher, ou no caso aí do texto de Adão e Eva, era o relacionamento que mais se aproximava da realidade da Trindade, certo? Então, para que tenha esse relacionamento e possa refletir essa glória e essa comunhão que Deus Pai, Filho e Espírito Santo tinha, bastava ter duas pessoas. E foi o que Deus fez. Então, o que aconteceu? No versículo 26, Deus criou o homem à imagem e à semelhança de Deus, não é? Então, logo depois, passando aí para o versículo 27, a gente vai voltar já para isso aqui, para explicar melhor. Deus disse o seguinte, ó, aqui foi o primeiro poema, não é? No versículo 27, que a gente pode ver na Escritura, que diz o seguinte: criou Deus, pois, o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Ok? Então, aqui nesse texto 27, repete mais ou menos a ideia que ele fala no versículo 26. E a ênfase aqui desse poema, né, que alguns escritores falam que é um quiasma, tá o quê? Na imagem de Deus. Então diz, ó, criou Deus, pois o homem é sua imagem. A imagem de Deus o criou. E aí o que acontece é que acrescenta agora a mulher. Ou seja, a gente pode entender aqui, então, que o fato do homem ter sido criado, não é? E depois a gente consegue ver lá no capítulo 2, que diz o seguinte: não é bom que o homem esteja só. Ou seja, quando Deus viu isso, não significa que Adão era imperfeito, não é? Ou seja, a criação dele estava imperfeita. Mas Deus falou, é necessário que a gente faça alguém que lhe corresponda, ok? Então Deus criou a mulher, Eva, ali, para que houvesse essa comunhão. Ou seja, quando Deus criou o primeiro casal, Deus desejava com isso ali que esse casal refletisse exatamente essa comunhão íntima, esse relacionamento que Deus tem com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Então, a gente consegue ver aqui que o casamento, quando Deus instituiu ele, não foi para que eu fosse feliz, não é? Não é para que eu seja satisfeito. Ou seja, não que eu não tenha essas coisas, felicidade ou satisfação, ou tantas outras coisas benéficas dentro do casamento. Não estou dizendo que essas coisas são erradas. Mas a ideia principal do casamento, quando a gente pensa aqui na criação do matrimônio aqui, a imagem, na criação aqui de Gênesis, mostra o quê? Que o propósito inicial do casamento, na verdade, era que o homem e a mulher, nesse relacionamento, refletissem a glória de Deus, a imagem de Deus. Ok? Ou seja, não significa que os outros relacionamentos você não vai refletir isso também. Você vai refletir essas coisas também. Mas o relacionamento conjugal ali, onde existe essa intimidade, essa proximidade, é o que mais se aproxima o quê? Dessa comunhão, intimidade que Deus tem entre Pai, Filho e Espírito Santo. Então Deus está revelando isso. Tanto que aqui no versículo 27 ele fala o seguinte, ó, que Deus criou homem e mulher. Ou seja, o primeiro casal estava o quê? Incumbido desse relacionamento íntimo e pessoal. Tanto que o texto lá do capítulo 2 fala o seguinte, que quando Adão viu Eva, não é? Ele percebeu que Eva era a sua igual, não é? Os dois no gênero eram homens, não é? Mas eles tinham a pluralidade já, eram diferentes, eram distintos, não é? Homem e mulher. Então ele diz, osso dos meus ossos, né? Carne da minha carne. Então ali os dois estavam nus e não se envergonhavam. Ou seja, Adão e Eva estavam desfrutando dessa intimidade plena, não é? Mesmo sendo distintos, eles se complementavam nessa comunhão. Ou seja, o primeiro casal ali, a ideia de Deus do casamento, a ideia principal é o quê? Que o casal reflita a glória de Deus. Ou seja, essa intimidade, essa proximidade, esse relacionamento que Deus tem
e sempre teve Pai, Filho e Espírito Santo, não é? Tanto que ele fala façamos ali, mostrando essa pluralidade desse Deus, não é? Que queria também refletir no homem, no ser humano. Então, por isso que aqui eu sublinho a mulher, porque era impossível que o homem, não é, refletisse toda a imagem de Deus, não é, sozinho. Não significa que uma pessoa que não case não possa refletir a imagem de Deus. A gente está tão somente abordando o que o texto está dizendo aqui. Tudo bem? Então, pensando, ó, quando Deus criou o homem e a mulher, ele tinha em mente o próprio relacionamento que ele tinha. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. O relacionamento homem-mulher, eles, né? Aí o verbo, foi moldado segundo o relacionamento nós conosco, que existe em Deus. Ou seja, os dois gêneros, macho e fêmea, foram criados para refletir a glória de Deus. Então, quando a gente pensa aqui nesse relacionamento, vou até voltar aqui, ó, pronto, esse slide aqui, homem e mulher, a gente percebe algo mais profundo, ou seja, o casamento, essa união de corpo, alma e espírito, não é? Que tem no casamento, não é somente para você satisfazer, né, a sua sexualidade, não é? Não é somente para que você tenha filhos, não é? Isso tudo faz parte, não é? Mas a ideia original de Deus, aí, como a gente pode ver aqui nesse texto, é que o ser humano, não é, quando se casa, possa refletir essa unidade, essa comunhão que existe no relacionamento de Deus ali consigo mesmo. Ok? Vamos continuar. Olha aqui, ó. O ser humano foi criado homem e mulher em relacionamento, com o objetivo de expor algo sobre o relacionamento da Trindade. Nossos relacionamentos foram criados para contar a magnífica história de Deus. Ou seja, você não casa para si mesmo. O que está em jogo quando você casa ali é a imagem de Deus e a glória de Deus. Não é? Ou seja, quando a gente pensa aqui que as pessoas casam e descasam tão facilmente, não é? De repente é porque não entenderam o que significa esse relacionamento. Ou seja, nós devemos lutar a todo custo para manter essa união, né? Para manter essa instituição que Deus deu aí, para que nós possamos, assim, refletir a glória de Deus por meio do casamento. Nós podemos refletir essa imagem de Deus através do casamento. Vamos continuar o texto aí? Vamos para o versículo 26 aí, ó. A partir da parte B diz o seguinte, ó: domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Nessa parte aqui do texto, a gente vê Deus instituindo outra coisa, que é o governo também do homem sobre essa terra, não é? Ou seja, Deus institui também, faz o homem, institui o casamento e também agora ele institui o quê? O governo, o domínio que ele deu para o homem. Ou seja, Deus era o dono de todas as coisas e delegou essa autoridade para o ser humano para que ele pudesse administrar o que é de Deus aqui. Tudo bem? E aí, vamos para o versículo 28, que diz o seguinte, ó: Deus abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, domine sobre os peixes do mar, sobre todas as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Aqui a gente pode ver, portanto, que quando Deus abençoou Adão e Eva, o objetivo de Deus aqui é para que eles se multiplicassem, ou seja, multiplicassem pessoas à imagem de Deus.
não é? Nessa terra recém-criada aqui. Tudo certo? Ou seja, como o homem era a imagem de Deus, Deus queria que a terra toda fosse cheia da sua glória e cheia da sua imagem. Que o ser humano, portanto, ele não tem glória em si mesmo. O ser humano é como se fosse a lua, né, em relação ao sol. Ou seja, a lua não tem luz própria, mas sim ela reflete a luz do sol, não é? Então o ser humano é exatamente isso. Então quando o ser humano ele exclui Deus da sua vida, ele tira Deus disso, diz que não existe, o ser humano tá lutando contra si mesmo nessa situação, porque não consegue então desenvolver toda a sua capacidade de ser humano, ok? Porque nós podemos ser totais somente em Deus, tá certo? Então, o objetivo aqui de Deus era o quê? Que o homem se multiplicasse. Então, só dando uma pequena introdução sobre esse assunto aqui, Deus deseja também aqui, nesse sentido, desse texto que a gente pode aplicar para a gente, é que a gente possa desenvolver o discipulado, não é? A gente possa, assim, fazer nos nossos lares que a glória de Deus possa ser revelada e manifestada através dos filhos, ok? Mas como eu disse, a gente pode falar um pouco mais sobre isso em outro momento, tudo certo? Mas voltando para o que a gente tem proposto aqui. Se a gente pensar aqui, fazendo uma recapitulação, a gente pode ver então que a Bíblia está falando sobre a história de Deus. Nessa história de Deus, a gente pode ver um Deus criando o ser humano. E esse ser humano reflete a glória desse Deus único e verdadeiro, que é 3 em 1. A gente pode ver que Deus criou aqui homem e mulher, para que através do relacionamento aqui, do casamento, não é conjugal, o ser humano possa assim refletir a imagem de Deus, através dessa intimidade, dessa comunhão e dessa união que somente o casamento pode dar, diante daquilo que o Senhor Deus deseja. Então, casamento, a primeira ideia é o quê? Para que nós possamos refletir essa glória, a glória de Deus, dessa perfeita unidade e comunhão que existe em Deus. Deseja que a gente possa refletir isso também em nossas vidas, nos nossos casamentos, nos nossos lares. Então a gente pode ver o quê? Existe o quê? Um relacionamento perfeito de Deus, que ele deseja que exista essa mesma imagem desse relacionamento perfeito entre homem e mulher. E também nos nossos relacionamentos interpessoais de comunhão, ok? Então, Deus, ele que vai dar a direção para um casamento saudável e duradouro. E aqui, se a gente puder afunilar um pouquinho esse texto aqui, eu gostaria de convidar os irmãos para que abrissem suas Bíblias em Efésios. Esse é um texto conhecido dos irmãos. Efésios capítulo 5. Isso mesmo. Efésios capítulo 5, a partir do versículo 24, diz o seguinte, ó: de sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com lavagem de água pela palavra, a fim de apresentá-la a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar cada um a sua mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Afinal de contas, nunca ninguém odiou sua própria carne, antes alimenta e a sustenta, como também o Senhor a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Então aqui no Novo Testamento, né,
A gente sai lá do primeiro texto que fala sobre casamento, sobre união entre homem e mulher e o propósito dessa criação, dessa união. E aqui a gente vê também a mesma comparação. O casamento, na verdade, aqui a gente vê, se amplia esse entendimento que é basicamente o reflexo, deve ser o reflexo do relacionamento que Deus, Cristo, tem com o seu povo, que é a igreja. Não é? Então, Paulo aqui faz esse paralelo. Ou seja, que o marido deve amar a esposa, assim como Cristo amou a igreja. E que as mulheres devem estar sujeitas aos maridos, assim como a igreja está sujeita a Cristo. Não é? Então, assim como Cristo protege, ama e cuida, o marido também deve fazer com a esposa. Não é? Assim como a igreja honra, não é? E ama ao seu Senhor, o Senhor Jesus, assim devem as mulheres também honrarem aos seus maridos, né? E o amarem. Ou seja, a gente consegue ver aqui, portanto, que o parâmetro para um bom relacionamento, para um casamento saudável, está na imagem de Deus. Lá atrás, como a gente viu, a imagem de quê? Desse relacionamento perfeito, dessa unidade, o propósito desse relacionamento conjugal. E aqui a gente consegue ver que o casamento é um reflexo de quê? Do relacionamento que Deus tem com o seu povo. Portanto, a gente consegue perceber que Deus é a causa primeira de todas as coisas. Sem Deus, sem os propósitos dele, sem o entendimento do que ele deseja para esse tipo de relacionamento, da família, do casamento, nós nunca poderemos desfrutar a beleza desse relacionamento. Não é? Então, se eu não entendo o que Deus fez por mim, através de Cristo, como ele me amou, a graça que ele deu, o sacrifício que ele fez em meu favor, faz com que eu não entenda direito como eu devo me relacionar com a minha esposa. Porque se eu tenho esse relacionamento com Deus, esse entendimento, eu consigo perceber como Deus me trata. E eu posso refletir esse tratamento para minha esposa. Não é? A mesma coisa a mulher. Com esse relacionamento que ela vai ter, esse entendimento, ela vai poder refletir, portanto, esse relacionamento com seu esposo e com seus filhos também. Assim o homem também. Então a gente pode ver que o ser humano, para ter sentido, significado nas coisas que ele faz, somente em Deus ele pode ter isso. Fora de Deus não há entendimento. Fora de Deus há bagunça. Fora de Deus há desordem. Fora de Deus há corrupção do coração, corrupção moral. Mas em Deus você pode ser significante, ter significado e desfrutar de uma vida plena. Não é? Mas assim como aconteceu logo depois ali da criação, o inimigo não está interessado com que a glória de Deus se manifeste. Não está interessado com que a gente desfrute da bênção do casamento. Ou seja, se você for parar para pensar, como eu disse no início da introdução, sobre a época que a gente vive, tudo parece que é contra o casamento, não é? Então a nossa geração é totalmente contra. Eu já contei uma história, acho que uma vez, várias vezes eu acho, não sei quantos irmãos já ouviram essa história, que quando eu estava na faculdade eu ia me casar. Eu me casei, ainda estava fazendo faculdade. E eu tive que ir um dia na secretaria, alguma coisa assim, eu não lembro direito, né? E aí quando eu cheguei lá, eu tive que assinar um papel, estava pedindo alguma requisição, e tinham professores lá meus, né, alguns colegas, e eu falei que queria me casar, né? E aí foi um sonoro vixi, né, para mim, aí começaram a chacota, bagunçar e tal. Ou seja, essa situação reflete exatamente o que as pessoas pensam, não é? Ou seja, quando você fala em casamento, aí a pessoa fala, vai estar aprisionado. Quando você fala em casamento, a pessoa fala, vai parar de viver. Ixi, rapaz, faz isso não, vai estragar a tua vida e tal. Isso mostra o quê? Que o ser humano não entendeu o propósito do casamento. O entendimento do que Deus deseja revelar no casamento. E o que você pode desfrutar com isso, não é? Ou seja,
Nós aqui estamos batendo na verdade, naquilo que é verdadeiro, para que quando você identifique um falso casamento, uma falsa ideia de casamento, e até quando isso tente penetrar no seu coração, você saia fora, se livre, ok? Eu gostaria de ler um comentário aqui de um escritor que é bastante relevante para esse momento. Diz o seguinte, ó, as relações entre homem e mulher revelam algo dos relacionamentos entre Pai, Filho e Espírito Santo. Se Deus é tripessoal, seria necessário pelo menos duas pessoas com potencial para um relacionamento no qual as partes amam, servem e glorificam umas às outras, para captar a imagem de Deus completa. E o que é mais importante, seriam necessárias duas pessoas que desempenhassem papéis diferentes na criação e na redenção. Embora todos os seres humanos, homens e mulheres, sejam portadores da imagem de Deus, semelhantes a Ele como seus filhos, é necessário essa união singular. Ok? Então, vamos pensar no que a gente falou até agora. A gente viu em Gênesis aqui que Deus criou o homem à imagem e semelhança de Deus, que significa que o ser humano é um ser relacional. Significa que, assim como Deus pensa, tem uma personalidade, é criativo, tem inteligência, consegue se comunicar, amar, não é? Ele deu toda essa semelhança, essa capacidade para a gente também, ok? E depois a gente viu que quando Deus criou o homem, não o deixou só, mas criou também Eva, para que Eva complementasse. E assim, nesse relacionamento ali, nesse primeiro casal, Adão e Eva pudessem desfrutar essa comunhão plena que Deus tinha e tem entre Pai, Filho e Espírito Santo. Ok? E a gente concluiu que o ser humano, quando foi criado ali o primeiro casal, que o casamento é para que a gente possa refletir a imagem e semelhança de Deus nesse relacionamento pessoal e íntimo e físico também, ok? Então a gente pode ver o que? Deus como causa primeira, mostrando que nesse relacionamento conjugal o objetivo é para que a glória dele seja manifestada, a imagem dele. Não significa que eu não possa ser feliz no casamento, posso ser feliz também, porque nessa comunhão, nesse relacionamento, nessa intimidade, eu posso encontrar grande gozo, grande felicidade, grande satisfação pessoal. Ok? E depois a gente fez uma conexão com o Novo Testamento, mostrando que o casamento ali, em uma instrução de Paulo, ele tem que ser um reflexo do relacionamento de Cristo com a igreja, não é? Assim como Cristo amou, doou, sustenta a igreja, o homem também deve assim fazer. Assim como a mulher ama e respeita e serve, né, ao seu Cristo, assim a mulher também deve fazer em relação ao marido, honrar e respeitá-lo. E o marido cuidar e amar a sua esposa e sustentá-la. Ok? Então, pensando no tema da nossa aula, que é teologia bíblica, não é? A gente pôde criar uma teologia, não é, baseada nas escrituras, com o tema da família, do casamento, não é? Dá para a gente trabalhar mais textos aí? Com certeza. Existem mais coisas a serem tratadas em relação à família? Sim. Mas como é somente uma aula, a gente pode ficar nesse primeiro ponto aqui, de mostrar o propósito do casamento, né? O objetivo do casamento que a gente viu ali em Gênesis e pode fazer também um pulo, né? Um salto ali para o Novo Testamento e ver isso também. É lógico, né? Como eu falei e repito, o inimigo é sagaz. O inimigo, ele tenta, de todas as maneiras, atacar e tentar destruir a instituição divina, não é? Então ele quer destruir o casamento, quer destruir os governos e quer, mas não pode, né? Destruir a igreja também que foi instituída. Então, que nessa manhã você possa refletir e pensar sobre esse tema, sobre isso que a gente falou aqui, sobre esse texto. E para a gente finalizar aqui, eu gostaria de deixar uma lição para casa, né? Para os irmãos. Já que você está com a sua família na sua casa, não é? Nesse momento, né? A gente está tendo que ficar assim. Então, tem 3 perguntinhas aqui
Eu vou ler para os irmãos, se de repente a câmera não focar, então leia e você pode anotar aí. Para discussão aí em casa, quais implicações práticas da criação do casal à imagem de um Deus triuno? Ou seja, que implicações tem na nossa vida o fato de a gente ter sido criado à imagem de um Deus triuno? Onde você percebe ataques satânicos contra a imagem de Deus na família? Então, isso é para você discutir com seus filhos aí, com a sua esposa, não é? Discuta entre vocês. E a última pergunta é: como a família pode trabalhar em conjunto para cumprir os propósitos revelados em Gênesis 1, 26 e 28? Ok? Então, pensem nesses três perguntas aí. Se os irmãos se interessarem, eu posso passar os slides. E se os irmãos estão mais interessados e querem aprofundar o conhecimento, eu indico esse livro aqui. Tudo bem? É um comentário bíblico do pastor Davi Mer. Já foi na igreja, não é? O Bruno conhece, né? E é um livro muito bom. Lar, Família, Casa e Casamento. É um comentário bíblico, né? É uma teologia bíblica construída dentro desse tema. É muito bom. Eu tenho lido ele aqui e tem sido muito abençoador. Então, se os irmãos se interessarem em aprofundar, né, ler um livro bom, indica esse aqui, vale a pena. Tudo bem? Obrigado, né? Tenham um bom domingo, um bom dia, bom almoço e que Deus continue nos abençoando. Amém. Nós vamos conferir alguns avisos agora. E antes que esses avisos sejam transmitidos a vocês, eu quero salientar o seguinte: hoje foi a última aula do que seria a classe única do mês de janeiro, onde nós trabalharemos teologia bíblica. No entanto, por conta da quarentena, do toque de recolher, nós estamos impossibilitados de retornar à nossa escola bíblica dominical presencial. Isso foi estendido aí para os meses vindouros. Então, nesse mês de fevereiro, no mês de março e talvez todo o primeiro trimestre da nossa escola bíblica dominical, nós vamos continuar em caráter reunido, né, em classe única, em classe reunida, virtual. Então, quero trazer essa informação para você. Nossa escola bíblica vai continuar. E oramos para que esse período virtual seja abreviado, para que possamos então voltar para a nossa rotina, né, de estarmos reunidos na igreja local. Qual o tema da nossa escola bíblica nesse primeiro trimestre? Nós vamos estar trabalhando os 12 primeiros capítulos de Gênesis. Nós vamos estar então trazendo aí vai ser uma fusão de panorama com teologia bíblica. E nós vamos estar trazendo aí, temos alguns professores selecionados para isso, e nós vamos estar trazendo então aulas no livro de Gênesis, e a ideia é que durante todo esse trimestre nós trabalhemos o capítulo 1 ao capítulo 12. Então, leia Gênesis, leia esses 12 versículos, anote suas dúvidas, suas perguntas, interaja conosco. Se nós não soubermos responder, a vantagem de ser virtual é que nós podemos pesquisar e trazer uma resposta para você, né? Às vezes no presencial a gente diz, olha, não sei, vou pesquisar na próxima aula e tal, mas no virtual dá para ter esse tempo aí com a interação durante a semana, né? A pergunta vem e tudo. Então o nosso desejo é que a igreja seja edificada, que a igreja seja abençoada, e perceba a importância desses 12 primeiros capítulos para a compreensão da grande história da Bíblia.